Olá, o meu nome é Patrícia de Portugal e eu trabalho com a Empower Network e com os Leis e Milionários de forma independente. Vou continuar a contar-te a minha história de vida. Comecei por te contar a minha infância, depois falei-te na minha adolescência, até à minha ida para uma escola profissional para conseguir obter algum dinheiro para levar para casa, devido às condições precárias em que nós vivíamos. E vou continuar. Na escola profissional eu continuava com problemas de perseguição dos meus colegas. Foi um problema que me acompanhou toda a vida sofri de bullying, toda a vida tive que me defender sozinha. Os meus melhores amigos eram os professores e os contínuos. Eles tentavam sempre de alguma forma ajudar-me. Eu nunca me dava bem com a minha turma. Recordo-me que só houve uma única turma no 9º ano com quem eu me dava bem, porque eram todos diferentes, eram rebeldes, eram miúdos que preferiam brincar, estar nas aulas, a dar atenção àquilo. Resumindo, nesse ano chumbou toda a gente, inclusive eu. Não houve praticamente ninguém daquela turma que tenha passado de ano, porque eram miúdos muito divertidos, eram miúdos diferentes e olhavam para as coisas de uma maneira diferente, coisa que eu nunca tive na grande maioria das turmas com que me dava. Havia miúdos embirrantes, havia miúdos parvos, havia... Enfim, acho que tu sabes de que é que eu estou a falar, porque se não passaste por isto, assististe com certeza a imensas situações complicadas, às vezes de violência, inclusivamente. Eu, pessoalmente, era um bocado violenta, não aceitava bem a maneira como era tratada e partia para a porrada quando era preciso. Com a idade fui acalmando, com a idade comecei a ver que as coisas se podiam resolver de outra maneira. Na escola profissional, houve uma altura, salvo erro, no primeiro ano, eu tinha 16 anos, saí de lá aos 19, portanto, em princípio, terá sido no primeiro ano. Passei por uma grande depressão nervosa, foi a minha primeira depressão. Não sei se isto é hereditário, não sei se são as circunstâncias da vida. O que é certo é que a minha mãe toda a vida foi depressiva e eu comecei a sofrer do mesmo mal, de formas diferentes, obviamente. Comecei a revoltar-me, comecei a sentir-me triste, a sentir-me gorda, a sentir-me mal comigo, a sentir-me mal com os outros. Queria inclusivamente sair da escola. Tive ali uns mesitos complicados, sem saber muito bem como é que havia de fazer e como é que havia de gerir uma situação nova para mim, porque eu nunca me tinha sentido daquela maneira. Eu sempre fui uma miúda com garra, sempre fui uma miúda que se aguentou à bronca de tudo o que se foi acontecendo. Portanto, era uma situação nova para mim e um bocado complicada. Com a ajuda dos professores, com a ajuda da minha médica, até com o apoio da minha mãe e com a minha avó, principalmente, lá consegui levantar-me e continuar. E consegui terminar os meus estudos com uma nota relativamente boa, saí com 15, mas entretanto, pouco antes disso, cheguei a uma altura em que tinha que fazer o trabalho de fim de curso e não tinha gestão para fazer o trabalho de fim de curso. Na altura, isto foi em 95, 96, os computadores custavam uma fortuna e eu precisava de um computador para fazer o meu trabalho de fim de curso. Ora, o meu curso era de comunicação social e eu decidi fazer um pequeno folheto sobre a Évora romana e fazer também um diaporama. Ora, precisava de tirar fotografias, precisava de slides, precisava de um computador. A escola forneceu a máquina fotográfica, forneceu rolos, mas infelizmente correu mal, houve um azar qualquer, a máquina avariou e todas as fotografias que eu tirei ficaram em branco. Em branco? Não, em preto, mas não saiu nada. Tive que comprar a porcaria dos rolos todos novamente e lá consegui fazer aquilo. Quanto ao computador, a questão foi um bocadinho mais belicosa. Surgiu uma oportunidade de trabalhar à noite para as limpezas e eu não quis perder, obviamente, essa oportunidade. Acontece que esse trabalho era num edifício, apesar de novo, era onde o meu avô dava aulas, na universidade. A minha mãe não aceitou de todo essa situação. Foi uma guerra. A minha mãe tinha uma maneira de pensar e de ver as coisas diferente, como já te disse.
era um bocadinho soberba, snob, até arrasava o snob, sim. E ela achava que uma filha dela jamais iria limpar o chão que o seu avô tinha pisado. Eu dizia-lhe que isso era um absurdo, para já, porque aquele edifício não existia na altura em que o meu avô era vivo. E depois porque ganhar dinheiro, independentemente da forma como se ganha, desde que seja honesto, trabalho é trabalho, é completamente indiferente. Mas ela não aceitava, foi uma guerra que vocês nem imaginam. Não imaginas a guerra que foi lá em casa. Porque ela achava que não podia ser, que não aceitava que a filha fosse trabalhar para as limpezas. E eu pensava exatamente o oposto. Eu precisava de dinheiro para comprar o meu computador. Eu não tinha qualquer tipo de problema nem deficiência para trabalhar. Portanto, se me tinha surgido essa oportunidade, apesar de muitíssimo mal remunerada, era um trabalho em part-time à noite, apesar de muitíssimo mal remunerado, era melhor que nada, obviamente. Ainda por cima com as dificuldades todas que nós passávamos. Pronto, lá consegui convencê-la e obrigá-la quase a aceitar a situação. Fui trabalhar para as limpezas, comecei a ganhar dinheirito. Algum dinheirito, eu acho que a gente ganhava 35 contos por mês, o que era. Mas era um bocado complicado, porque aquilo era das 5 da manhã, das 5 da tarde até às 9 da noite, e depois ao sábado era das 6 da manhã ao meio-dia. Aquilo era um bocadinho puxado, principalmente para adolescentes que não sabem, não percebem nada de trabalho, nunca trabalharam na vida. Eu tinha tido uns part-times em miúda num café e tal, umas coisas simples, tipo 2 semanas, 3. Portanto, aquilo tinha sido o meu primeiro trabalho. Fui trabalhar. Entretanto, comecei a receber dinheiro. E a minha mãe ficava-me com ele. E eu dizia-lhe, olha lá, então, mas e o computador? Isso depois desarrascas-te. Não me desarrasquei. Tive sorte, porque na altura tinha um namorado, aliás, foi o meu primeiro namorado, namorámos 7 anos e meio. Acabámos por chegar à conclusão que éramos mais amigos e irmãos do que namorados e acabámos por nos separar um do outro. E esse meu namorado trabalhava com um fulano que mexia muito em computadores e não sei o que, e então ele lá conseguiu arranjar ali, e eu costumava dizer que aquele computador era um conjunto de peças, porque aquilo mal trabalhava, lá ia andando depois. E aquilo era um conjunto de peças que eles lá conseguiram montar e arranjar e não sei o que, pô. Já mesmo em 1996, aquilo era um bocado de lixo, era um computador velho, e imagina, quer dizer, em 96 pouca gente imaginava ter um computador, e eu fiquei com um computador velho, que era um conjunto de peças. Mas graças a Deus foi isso que me salvou, e foi com esse dito computador que consegui fazer o meu trabalho de curso. Porque do dinheiro do meu trabalho não vi nenhum para comprar computador nenhum, porque a minha mãe ficou com o dinheiro todo. Resumindo, não achei graça, fartei-me de trabalhar. Depois, inclusivamente, a meio do contrato, as aulas terminaram, eu saí, portanto, apresentei o trabalho de fim de curso, tive a tal nota final de 15 valores. Não era mau, pronto. E entretanto, perto da escola a acabar, as minhas vizinhas também lá andavam a estudar no mesmo sítio que eu, comecei a ouviram falar de uma coisa chamada POC, que eram programas ocupacionais para desempregados e não sei o quê, e inscreveram-se naquilo. E a minha mãe disse, mas por que carga d'água é que elas se vão inscrever e tu não te inscreves? Vou-te já inscrever nisso. E então inscreveu-me, eu consegui arranjar um trabalho na função pública, através do POC, e continuo lá. Há quase 20 anos que lá estou. Enfim. Entretanto, consegui entrar através do POC lá para a função pública e continuava a trabalhar em part-time naquele sítio. Eu na função pública saía às 5h30 e tinha que estar às 5 ou às 5h30 do outro lado, que ficava a 15 km. Não tinha carro, continuo a não ter carta de condução sequer. Espero em breve tirá-la, porque cada vez mais me faz mais falta. E então tinha que andar a correr para conseguir chegar ao meu local de trabalho part-time a horas, porque eles não me deixavam chegar atrasado. E então tive um grande problema no último mês, tive que ir de táxi para lá todos os dias. Resumindo, o meu último ordenado para me conseguir livrar do part-time foi para pagar ao taxista, portanto eu não tive lucro nenhum. Nunca cheguei a ver subsídios de férias nem subsídios de Natal, ficaram-me com imenso dinheiro, mas lá está, adolescentes. Eu até era bastante madura, mas completamente imatura no mundo do trabalho, sem ter pessoas
por trás a tratar dessas coisas, acabei por nunca exigir os meus direitos. E pronto, e fui para a função pública, onde ainda hoje trabalho. E comecei a ser eu a sustentar a casa aos 19 anos. Como já te disse, a pensão da minha avó era miserável, a minha mãe empregos zero, não tinha. E aos 19 anos fui eu que comecei a ter que segurar as rédeas da manutenção familiar, financeira e económica, como lhe quiser chamar. Aí consegui começar a ajudar a minha avó. Ela, passados uns anos, começou a ficar cada vez mais e mais doente. Ela era uma pessoa muito doente. Ela era quase cega. Ela foi surda a vida toda e quase cega a vida toda. Mas com a idade, o aparelho auditivo que ela utilizava deixou de dar. Não sei se não sei como é que é o sistema nervoso, se é alguma coisa nos ouvidos, deixou de funcionar. O aparelho trabalhava, mas ela não ouvia com o aparelho. E então nós tínhamos que lhe gritar literalmente ao ouvido, ao único ouvido que ainda estava minimamente bom, para que ela conseguisse comunicar connosco. Depois, com a cegueira, ela ficava sentada literalmente em cima da televisão. Aquilo fazia-me uma impressão que tu não imaginas. Depois, ainda por cima, ela, coitada, aquela mulher teve uma vida. Enfim, ela teve uma vida. Não sei explicar. Ela é adolescente, jovem mulher, apanhou em Lisboa ela era lisboeta de gema. Apanhou uma doença que é o escorbuto, é a falta de vitamina C, até dizem que é a doença dos marinheiros. Apanhou uma doença em que perdeu os dentes todos. E então tinha uma placa dentária. Aliás, tinha duas, a de cima e a de baixo. Aquela porcaria, com a idade, também foi começando a alargar e ela tinha que meter algodões nos dentes. E ela a comer fazia um barulho que fazia uma impressão que tu não imaginas. Mas fazia-me mesmo impressão, aquele nhas. E ela, coitada, comia de boca fechada como uma pessoa educada que era. Mas aquilo era... aquilo fazia-me uma impressão que tu não fazes ideia. Mas pronto, a minha avó era a minha avó e tudo o que ela fizesse eu tinha-lhe um amor, uma paixão indescritível, era a minha avó. Pronto, ela com a idade foi ficando cada vez mais doente, ela, como digo, tinha muitos problemas de saúde, tinha arteriosclerose, tinha cálculos na vesícula, tinha pedras nos rins, tinha um problema qualquer também nas pernas, não me lembro como é que ele se chamava, reumático, não era reumático, era outro nome qualquer, já não me recordo. Pronto. Com a idade foi-se tornando cada vez mais debilitada, depois ela era uma pessoa muito obesa, muito pesada. Teimosamente, como a maioria dos idosos, ainda tentava cozinhar e queimava as camisas de noite todas, aquele que tinha buracão e nas camisas de noite. Tivemos que a proibir de fazer o que quer que fosse. Chegou a um ponto em que acabou por ficar acamada, tínhamos que lhe mudar as fraldas, tínhamos que lhe pôr resguardos, tínhamos que a lavar com esponjas, porque era impossível levá-la à casa de banho. Ela não se tinha nas pernas e nós pouca força tínhamos para levantar. Eu recordo-me que estava em Évora, como digo, nós morávamos a 15 km daqui, e às vezes tinha pressentimentos esquisitos e dizia, mãe, temos que ir embora que a avó não está bem. Chegávamos a casa e a minha avó estava no chão. Isto aconteceu durante 2 anos consecutivos. 2 anos consecutivos a minha avó teve acamada. Segundo os médicos diziam, a arteriosclerose tinha-lhe subido à cabeça e ela tinha enlouquecido. Passava dias e noites e dias e noites e dias e noites e dias e noites a chamar-me a mim e à minha mãe. Eu não conseguia descansar. Tinha que dormir com um escutador nos ouvidos, com música aos gritos para conseguir descansar. Portanto, foi uma fase muito, muito complicada. E eu estava ali e via a pessoa que eu mais amava neste mundo, que se não fosse estar sempre aos gritos, era um vegetal. Ela mal se mexia. As pouquinhas coisas que faziam eram disparates uns atrás dos outros. Depois, pela primeira vez na vida, não era tratável. Nós tentávamos que ela se virasse para a direita ou para a esquerda ou fizesse alguma coisa que nós achávamos que era necessário que ela fizesse. E ela revoltava-se, rebelava-se,
que não queria e que as coisas tinham que ser como ela queria e ela não sabia, não tinha qualquer tipo de noção daquilo que andava a fazer e daquilo que coisa. E isto foi muito complicado. Depois, ainda antes dela ficar acamada, já estava também, já tinha subido até aos corós à cabeça e depois fazia muitos disparates, escondeu e guardou muita coisa que nunca chegámos a descobrir onde estava. Enfim, eu só de falar isto custa-me sempre um bocadinho. E entretanto, começámos a ver que a situação estava complicada e pegámos e levámos a minha avó para uma urgência para o hospital. E chegou-se à conclusão que ela estava também, além dos problemas todos que tinha, estava com uma anemia. Esteve lá 2 ou 3 dias internada e eu fui visitá-la um dia. Entretanto, eu tinha decidido que havia de vir morar para Évora e consegui alugar uma casita que achei engraçada para nós. E recordo-me, ela mal via, como te digo, já não ouvia. E recordo-me de ter escrito num papelinho a dizer: avó, já arranjei casa para nós. E ela leu o papel, pelo menos foi a sensação que eu tive. Leu o papel, ficou contente. No dia seguinte, eu não consegui ir ao hospital visitá-la. Não podia, o trabalho não me permitia. Eu não tinha tido tempo para visitar. No dia seguinte, ao dia em que eu não a fui visitar, aparece uma senhora lá do sítio onde a gente morava. Bateu à porta e eu estava despida, não tive tempo para me vestir. E eu vi à porta. E ela grita-me do pátio, nós morávamos num pátio. Grita-me do meio do pátio a dizer-me: telefona para o hospital que a tua avó morreu. Como fez? Foi a pior coisa que me podiam ter dito. Eu não acreditei. Não acreditei, não podia ser. Ela tinha ido para o hospital com uma anemia. Então fui para o hospital. E depois fui logo para o hospital dentro do possível, porque morava a 15 km, como já te disse. E disseram-me que ela tinha falecido com uma asfixia. E eu, mas como com uma asfixia? Ela tinha uma anemia. Pois é que tivemos que lhe colocar uma sonda no estômago. Ficou mal colocada. E ela morreu no corredor do hospital, em SO. Nem imaginas como eu me senti. Mas fui tão apanhada de surpresa. Estava tão sozinha. Eu e a minha mãe, claro. Que nós não reagimos. Aceitámos. O que é que nós havíamos de fazer? Não era a hora dela. Ela tinha 89 anos. Isto foi em março. Ela em junho ia fazer os 90. Em julho ia fazer os 90. Foi uma facada que me deram no coração. O meu chão fugiu. Por exemplo, fugiu. A pessoa que eu mais amava nesta vida tinha morrido. E eu não sabia porquê, nem como reagir. E logo a seguir disseram-me: apesar de ela ter morrido aqui no hospital, você vai ter que ir à morgue e vai ter que ir identificar o corpo dela. E eu fiquei a olhar. Eu nessa altura tinha os meus 20 anos. 20 anos não, 25 talvez. Ora, isto foi em 2001, teria os meus 25 anos. Toda a vida tinha vivido com a minha mãe e com a minha avó. A minha avó tinha sido sempre a minha luz, a minha inspiração, a minha mentora. Quem tinha feito por mim, quem tinha lutado por mim, era aquela que acordava todos os dias de madrugada para me acordar, para me chamar para ir para a escola. Era ela que estava sempre lá quando eu precisava. E eu não estive no dia anterior à morte dela. Eu falei-lhe. Porquê? Porque achei que havia valores mais altos, que ela aguentava, que ela ia esperar. Eu não fui por causa do trabalho.
porque tinha que trabalhar. E a hora da visita era das 4 às 6, ou o que é que eu só saía às 5h30 e nesse dia tinha outras coisas para fazer. Porque eu, além de trabalhar na função pública, tinha outro trabalho também, para conseguir arranjar mais dinheiro para casa. E havia dias em que eu chegava a casa à meia-noite. E quando digo que haviam dias, eram quase todos os dias. Eu não tinha tempo para a minha família. Eu não tive tempo para visitar a minha avó antes dela falecer. E esse é um dos meus maiores, como é que eu vou dizer, problemas de consciência. Não me perdoo por não ter ido ver a minha avó. Estás-te a identificar com a história? Eu vou ter que parar. Como vês, não estou propriamente muito bem. Se gostaste do que viste, se queres continuar a assistir, vai haver continuação, obviamente. Se te identificas, se queres saber o que é que eu ando a fazer, como é que superei estes problemas todos que tive ao longo da vida, que já te contei alguns. Subscreve a minha newsletter, junta-te a mim, vem trabalhar comigo e a tua vida vai mudar. Fica bem.